Bem-vindos à Casa das Rosas e à exposição Coestelário Muitos Mundos para Rememorar, que apresenta uma das mais belas homenagens às diversas vidas que se foram no ano de 2020, através de uma obra realizada em conjunto pelo Guilherme Gontijo Flores, poeta, e pelo artista visual Daniel Condo. A ideia de fazer o Coestelário em parceria com Daniel Condo foi uma continuidade muito natural das nossas parcerias. Uma delas é o livro A Mancha. E veio também de um sentimento de frustração com a dor das perdas de vários nomes, sobretudo da cultura, onde a gente é mais ligado, e com a falta de reconhecimento por vários desses nomes, né? Então a gente teve o desejo de unir, fazer pequenos poemas visuais em parceria, que fossem homenagens e que não caíssem muito na ideia de um luto de só perda, mas que, fazendo essa pequena homenagem, tentasse reconhecer o rastro da contribuição dessas pessoas e como esse rastro continua conosco. A relação das obras foi construída num experimento, essa é a grande verdade, né? As primeiras, a maioria foram feitas a partir das imagens que o Daniel produzia e eu depois fazia um poema, mas com o tempo a gente percebeu que tendia a funcionar melhor se o texto viesse primeiro e a imagem depois. Mas na maior parte das vezes a gente troca bastante ideia, né? Então eu mando o texto, o Daniel pode mexer um pouco no texto, ele faz a imagem, essa imagem eu dou uma ideia, dou alguma sugestão que ele incorpora. Por vezes o movimento da imagem faz com que se mude o texto para chegar a um resultado melhor. Então é um movimento simbiótico e de partilha mesmo. E eu acredito que o resultado disso uma poética que tem uma autoria, claro, uma dupla assinatura nossa, mas que também é de um desejo de não dominar as coisas e que ela possa servir como uma rede poética e visual que celebre os nomes daqueles que se foram, né? Então, mostre o peso do início da pandemia em 2020, quando a gente achava que esse seria talvez o único ano de pandemia, e agora a gente vê que não, mas que celebre aquelas perdas daquele ano como algo que continua, né? Como uma, uma rede de um cemitério, mas um cemitério que aponta para como as vidas continuam, né? Nos outros, nas partilhas. Através das 72 estelas apresentadas aqui no espaço expositivo, o público tem a oportunidade de observar uma obra onde a literatura se funde às artes visuais, resultado de uma extensa pesquisa do Guilherme e do Daniel, não só no universo das pessoas homenageadas, mas também em fontes, pictorialidades e poéticas apropriadas a cada uma dessas homenagens. Pedras pulsam, plenas, vívido mistério da vida, embaralhadas para quem fica, tudo passa, tudo resta, enquanto muda no fim.
Uma homenagem contínua a algumas das grandes perdas que tivemos em 2020, em que se foram muitos mundos de uma vez.